Olá, olá! Então, hoje já é dia 10 de fevereiro, já fiquei aí mais um tempo sem gravar. E hoje eu resolvi que ia pra academia, né, Laquinho? Né, Laquinho? Só que aí, né, acordei, fui ver o tempo, né, tava chovendo. Falei, bom, vi que lá pras 11, 12 horas iríamos não ter chuva, só iríamos ter vento. Falei, vou deixar então pra ir, né, lá pra 11, meio-dia, começo a trabalhar já cedo e depois eu vou. E aí tava tudo Silent Hill, tava, nossa, uma neblina assim absurda. E agora são 11h10, realmente deu uma parada na chuva. Mas aí, abrindo aqui, nossa, é que assim, né, eu queria muito que vocês conseguissem sentir, tá um frio, um vento assim, que vocês não acreditam. Tá tudo cheio d'água ali, porque tava chovendo até agora, né? Ali tem um rio. E, sinceramente, assim, se fosse em condições antes de eu ter ficado praticamente um mês com gripe, eu iria de boaça. Tenho lá, ali o casaco, né, tal, capa de chuva, iria colocar. E é isso, né? Mas eu fiquei aí praticamente um mês gripada. Eu ainda tô com um pouquinho de catarro assim. E eu teria que ir andando ou de trotinete. Andando dá 10 minutos, 10, 15 minutos, agora eu não lembro. Só que nesse frio, que foi assim que eu fiquei gripada, né? Para começo de conversa. De trotinete vai ser bem mais rápido, porém, contudo, todavia, bem mais vento também, né? Porque vai mais rápido. E aí eu fico pensando, corro risco de ficar doente de novo? Porque, tipo assim, eu volto, né, meio que suada, acabei de fazer tudo tal, coloco casaco e tudo mais, eu vou ali, de repente chove quando eu estiver voltando, e ficar doente de novo. Eu acho que eu vou fazer exercício em casa, porque aí, né, não vou estar sem fazer nada, eu não sei, sinceramente eu não sei o que eu faço. Porque como eu falei, se eu não tivesse ficado doente por tanto tempo, dane-se, eu ia e é isso aí. Mas imagina, eu vou e aí fico doente de novo, tenho que ficar mais um tempão parada, sabe? Eu não quero correr esse risco. Então eu tô achando que eu vou fazer em casa, e quando o tempo não tiver tão zoado assim, que eu não sei quando vai ser, né? Porque tá uma depressão atrás da outra, eu volto aí pra academia. Porque... E assim, é legal, né? Que tô pagando à toa, né? Porque eu não tô indo. Mas como eu não tô com carro, fica complicado, né? E até, deixa eu só colocar o casaco aqui que agora tá frio e eu já volto falar com vocês. Bem, agora devidamente encasacada. Vamos lá. Eu não sei se eu cheguei a contar pra vocês do carro, mas eu vou contar aqui. Até porque se alguém, né, tá começando a vir aqui nesse vídeo, já vai ficar sabendo. A gente, quando a gente chegou aqui, a gente ficava alugando de vez em quando o carro, né? Num negócio de aluguel normal, né? Por diária. Então, a gente via, a gente vai querer fazer alguma coisa no final de semana X, ia lá, alugava, às vezes, normalmente a gente alugava por uma semana, né? Ficava de um final de semana até o outro. E, obviamente, né, é ruim, porque a gente tinha que... não tem, aqui perto de onde eu moro, não tem aluguer de carro, né, de viatura. Aqui eles falam viatura, né? Então, a gente tinha que ir para Lisboa, né? Eu moro em Montijo, a gente tem que... Demora aí umas meia hora para chegar ali em Lisboa. E aí a gente tinha que ir para lá, né? Ia de Uber, né? Ou transporte público, qualquer coisa. Ia, pegava o carro, beleza, voltava. E depois também, né? Quando ia devolver, ia lá, deixava o carro e tinha que voltar de Uber ou transporte público ou alguma coisa assim. Então, é uma coisa chata, né? E tem aquele negócio, porque você tem que pagar lá o seguro, né? A gente sempre tentava pagar o seguro total para não ter problema nenhum, porque a gente só devolveu o carro, eles nem conferiam se tinha algum arranhado, alguma marca, alguma nada, né?
Então, é algo chato, né? É algo chato. Então, no começo a gente ficou fazendo isso, achando, né, que o processo lá ia sair rápido, a AR, né, chegaria, porque a gente viu que tem empresas que alugam mensal. No Brasil, né, eu tinha lá um aluguel mensal que assim, você aluga por 4 anos, sabe? E aí você vai pagando mensalidade, você tem tudo já dentro dessa mensalidade. Então, você tem IPVA, seguro, se você precisar... Depende do que você escolhe ali, né? Mas o que a gente tinha. Se eu precisar de um conserto no meu veículo, eles vão me dar um outro veículo igual ou acima, né, do que eu tinha. E eles mesmos iam buscar lá e levavam. Se precisasse, sei lá, qualquer coisa, eles mesmos iam lá, eles pegavam o veículo, eles nos deixavam um veículo, né, de igual ou maior valor. Então, assim, a gente só pagava mensalidade e combustível, né, e se a gente quisesse lavar o carro e tal, o resto todo era com eles, tá? Tudo eles pagavam, seguro, tudo, né, dentro desse valor. A gente não tinha que ter trabalho de nada. Até a revisão do carro, né, eu marcava com eles, vem aqui pegar o carro, leva e depois traz de volta. Se for demorar mais do que X dias, eu quero um carro no lugar desse, entendeu? Então, era assim, praticidade maravilhosa. O meu marido, ele quer comprar um carro. Eu quero esse serviço aí de aluguel, porque, nossa, para mim é maravilhoso. Mas você está pagando, você vai jogar o dinheiro fora. Para mim, vale a pena não ter esse trabalho. Eu pago para não ter trabalho. E, tipo assim, eu não tenho muito disso. Eu quero um carro meu, não sei o que lá. Eu prefiro, tipo assim, aluguei lá por 4 anos, no final desses 4 anos eu quero um outro carro. Vou lá, faço um serviço a mais de mais 4 anos, por exemplo, entendeu? Então, é isso que eu prefiro. E, assim, sai um valor que não é tão alto, né? Depende, assim, do carro que você vai escolher. Depende do tempo que você vai escolher o carro, né? Quanto mais anos você ficar com o carro, mais barato sai. Então, tem uma série de coisas. Aqui em Portugal, né? Então, tem esse serviço. Eu achei lá a empresa que tem isso, legal, maneiro, um preço legal também, não, nada muito caro. Só que precisa de autorização de residência. E como vocês sabem, né? Já falei aí no último vídeo, não temos ainda autorização de residência. Então, a gente conseguiu, depois de muito pesquisar, porque todos que a gente achava precisavam de autorização de residência, não faziam só com o passaporte. Depois de muito tempo, a gente achou um que dava, né, para fazer. Vou deixar o nome aí para vocês do aplicativo. Só que era caro, bem caro. A gente pagava 900 euros por mês, né, para o veículo. Na verdade, no começo era até um pouco mais caro, acho que era 980, 950. E era por um carro... eu não lembro, era o Kona. Lembrei por causa do nome. O Kona, que aparentemente Kona aqui em Portugal significa a parte íntima da mulher. E aí, só aqui em Portugal, colocaram o nome para Kauai, que é da Toyota Kauai. Não era Toyota, era Hyundai Kona. Então, era, né, 980, 950, alguma coisa assim. A gente pegou, né, começamos a usar, só que eu não curti tanto, assim, o carro era um carro automático, né, eu tento sempre pegar carro automático. E SUV, o que eu gosto é automático SUV. Então, esse era e um SUV não tão grande, porque aqui em Portugal é um problema carros muito grandes, né? Então, esse era né, assim, que era automático não tão grande, só que aí a gente andando com ele era totalmente elétrico também, que isso era uma parada que eu achava que queria, né, antes de tê-lo. E aí eu tive alguns problemas com ele, que foi, ele fazia um barulho meio alto, internamente a gente com o carro todo fechado, e ele fazia meio que um barulho como se fosse um plástico barato, que fosse feito o carro, e aí conforme pegava vento ficava um barulho não muito legal. E outra coisa, que por ele ser totalmente elétrico, era muito ruim, durava muito pouco. Então, tipo assim, teve uma vez que a gente foi até quando minha cunhada e meu irmão, meu pai estava aqui, né? A gente foi com minha cunhada e o meu irmão, que a gente... Era 2 horas de carro,
Eu acho que era por aí. E, cara, a gente tinha que parar, sei lá, de meia em meia hora pra carregar o carro. A gente nem conseguiu ir porque meu cachorro passou mal, a gente viu pela câmera, voltamos. Acho que eu já contei isso aqui no canal. Qualquer coisa vocês voltam aí pra ver. E então eu falei, tá, não quero. Ou eu quero totalmente a combustível ou híbrido, né, que é com elétrico, só que com gasolina também, que aí você, né, não precisa estar ali com ele carregado, você pode colocar gasolina e andar com ele. E aí a gente trocou pelo Hyundai Tucson, que aí sim, era um carro legal. Eu acho até que o Tucson é acima do Kona ou do Kauai. Eu tenho quase certeza disso, porque ele era realmente um carro melhor. E a gente acabou conseguindo pegar esse mais barato, saiu 900, esse, o outro era quase 1.000 euros, o outro. Porque o Kona a gente pegou pelo Hyundai Extra Flex, que era o aplicativo lá. Só que aí, tipo assim, ele meio que leva você pra uma loja, né? Você fala que é o carro, e aí me contactaram por e-mail dessa loja. E aí a gente foi lá, fechou o negócio, tudo, só que a gente não pagava pelo app, a gente não usou o app mais para nada, era direto lá com a loja. E aí essa loja acabou né, de fazer esse esquema aí de aluguel mensal pelo app. Eles falaram, ó, a gente não vai mais fazer, vocês devolvem o veículo. A gente ficou um bom tempo com o carro, tá? Contando tudo aí, o Kona junto com o Tucson, acho que deve ter sido uns 6 meses, por aí. Foi um bom tempo. A princípio, a gente ia pegar pouco tempo, porque a gente achou que ia sair o AR, né? Então, sei lá, a princípio ia ser 3 meses. Só que aí chegou perto, a gente não vai sair. Queremos mais um mês, queremos mais um mês, queremos mais um mês. E foi até final do ano passado, final de 2025, se eu não me engano. Qualquer coisa eu coloco aqui a anotação de como foi, eu procuro aqui, de cabeça assim eu não lembro, mas foi alguma coisa assim. E aí, né, então, a gente poderia de novo ir por esse aplicativo do Extra Flex e alugar em outra loja, né, não nessa, só essa loja que não está mais fazendo, mas existem várias outras lojas que fazem. Só que, aquele negócio, a gente queria temporariamente até sair a AR, que aí a gente pegava lá pelo outro aplicativo que é mais barato. Só que aí, né, a gente fica acostumado com o carro, vai dizendo, não, quero mais carro, quero mais. E aí, quando acabou, eu conversei, né, com o Hudson e falamos, vamos ficar sem, porque não é como se a gente usasse tanto assim, o carro para justificar 900 euros por mês. De vez em quando eu levava ele para o trabalho, a gente ia fazer compras, né, isso era algo legal, eu ia para academia, né, que era até uma mais distância. Por isso que eu coloquei uma aqui mais perto, que eu falei, pô, quero ir andando, né? Só que eu não contei que fosse estar um clima como está. E eu ainda acho que não justifica voltar a pagar 900 ou mais, tá? Porque quando eu vi que estava para acabar, eu fui procurar e como eu falei, né, pelo aplicativo a gente pegou o Kona por quase 1.000 euros. E aí, depois, quando a gente trocou, a gente fez direto lá com a loja. E aí, foi por 900 euros. Ou seja, um carro melhor, né, numa categoria melhor, estava mais barato do que o que a gente tinha pego pelo aplicativo. Então, o do aplicativo já é caro e mais até do que se você conseguir ir direto na loja e fazer um contrato desses, né? Mas é aquilo que eu falei. Não é todo lugar que aceita só com passaporte. Então, a gente falou, vamos ficar sem o carro até chegar a AR. E aí a gente faz lá no outro aplicativo. Só que até agora nada, né? O outro aplicativo até se chama Ivens, tá? Não tô aqui recomendando, nem não recomendando, porque eu nunca consegui contratar eles, porque eu não tenho AR. Mas... Então essa era a nossa ideia, ficar temporariamente e depois pegar pela Ivens. Só que aí aconteceu isso tudo, e aí eu coloquei a academia pra perto, pra poder ir andando, mas aí tá chovendo, e aí eu, né, fiquei gripada quase um mês, e eu não sei se eu corro risco novamente ou não. E como eu falei, eu vi a previsão do tempo, né, e aí tava falando que não teria chuva lá para 11 e meio-dia, né, como vocês viram agora há pouco, né, 11h10 realmente não estava chovendo, mas ainda tá muito frio, muita neblina.
E aí eu tô vendo aqui de novo agora o clima do tempo, né? Agora aqui está falando que às 11 horas sim tem chuva, e meio-dia e 13 horas não terá. Só que, né, antes eu tinha visto que às 11 não teria. E aí o restante do dia todo com chuva. E se eu for ver para os próximos dias, amanhã vai ter chuva, tem 80%, quinta 90%, sexta 90%. Aí sábado, na teoria, tá? Porque hoje ainda é terça e pode ser que até lá muita coisa mude. Mas por enquanto está falando que vai ter sol no sábado. Olha isso, não tá nem com nuvem, tá somente sol. Tá falando que a máxima vai ser 15 e a mínima 9. Hoje a máxima é 17 e a mínima é 15, tá? Mas tava com sensação de 10, mas tudo bem. E aí tá falando que sábado vai ter sol, né? Mas vai estar frio. Vai ter um ventinho forte aqui, segundo ele, de 29 a 53 km por hora. Domingo já fica nublado, mas também sem chuva. Segunda, nublado, sem chuva, né? Então, e aí, na quarta que vem, da outra semana, chove um pouco e depois volta a não ter chuva. Então, assim, o que eu tô pensando em fazer? Eu vou fazer exercício em casa. E aí, semana que vem, se realmente passar a não ter chuva, aí eu vou, mesmo que esteja frio, porque acho que o problema maior é a chuva. Tipo, vou colocar um monte de casaco, um monte de coisa e vou no frio. Mas acho que essa semana, se continuar chovendo, ou continuar com esse frio todo, eu vou tentar fazer exercício em casa, porque realmente não tá muito legal e eu não quero correr o risco de hoje. Mas bem, foi esse papo todo aí para falar, né, que eu queria realmente já ter voltado para academia, mas eu confesso que eu, tô com esse medo, porque eu realmente nunca tinha ficado tanto tempo assim doente, e se eu ficar doente de novo, é mais tempo que eu vou ficar sem conseguir me exercitar. Então eu vou ver alguns exercícios para fazer em casa, e é isso, né? A esteira que eu já tenho, vou fazer, né, enquanto eu trabalho, e vou ver os exercícios para ficar em casa. Ó, o Anubis veio falar com você. Você vai cair. Então, esse foi o Anubis tentando falar com vocês, gente. É isso. Eu não tenho muito sobre o que estar gravando. Vou, de vez em quando, fazer vídeo assim, explicando aí o que tem acontecido. E é isso. Se quiser ver, veja. Se não quiser ver, não veja. E se eu tiver alguma novidade aí quanto a R, também falo. E é isso, gente. Até a próxima. E já sabe, né? Se gostou, dá o like. Se quiser ver mais, se inscreva. Compartilhe. E até o próximo vídeo.